A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos continuar o estudo do livro de 2 Samuel, hoje capítulo 17. Aleluia. Vamos continuar, irmãos, aqui falando essa narrativa bíblica, né? Desse juízo, dessa disciplina que Deus estava ensinando o seu servo Davi. Mas, irmãos, junto com a disciplina, Deus também vem com bálsamo, irmãos. Porque Deus te conhece, irmão. Deus me conhece. E ele lembra disso, porque a palavra dele fala assim, que ele lembra que nós somos pó, que nós precisamos do que? Da misericórdia, da ajuda dele, do auxílio dele, porque sem ele, a palavra fala assim, sem mim nada podeis fazer. E nós vamos ver aqui, irmãos, um agir de Deus tão maravilhoso aqui a favor do seu servo, mesmo Deus usando para o disciplinar. Fala assim, como pode? Mas esse Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Ele até quando vai nos provar, vai fazer a gente passar por uma situação adversa. Irmãos, ele sabe até onde você pode chegar, suportar. A Bíblia diz assim que Deus não é nada maior que a gente possa suportar, mas antes vem dar o escape, ou glória. Capítulo 17, irmãos, 2 Samuel, ele tem 29 versículos. Vamos estar lendo aqui. Disse mais Aitofel, né, que era avô de Betseba, a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. Espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei somente o rei. Versículo 3. Farei tornar-te todo o povo, pois o homem a quem tu buscarás é como se tomassem todos assim, todo o povo está em paz. Versículo 4. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, aos olhos de todos os anciãos de Israel. Os irmãos veem que Aitofel, irmãos, era considerado ali na nação um homem muito sábio. Antes de acontecer aquela situação de Urias ter sido morto, irmãos, ele era leal a Davi. Depois ele se revoltou, irmãos, e aquilo criou nele, irmãos, um mal dentro dele, um ódio, uma vingança, irmãos. E humanamente falando, aqui nesse período bíblico, aqui no Velho Testamento, o conselho dele, irmãos, era perfeito. Davi estava andando há muito tempo com o povo realmente estava cansado, muito cansado. Irmãos, se Absalão viesse optar por esse conselho, irmãos, Davi poderia ter tido uma grande baixa. Não acredito que Deus iria permitir ele morrer, irmãos, porque o plano era para ele. Mas uma grande baixa, irmãos, com muitas mortes. Mas a gente vê aqui, irmãos, que mesmo Deus usando Absalão, aleluia, para disciplinar o seu servo, aqui o versículo 5 continua falando assim para nós, ó. Ele disse, porém, Absalão: chamai agora também Alçai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. O Sai, irmãos, estava ali no meio dos conselheiros, mas era leal a Davi. Ele tinha, irmãos, um respeito. Davi, como um homem de Deus, era leal a ele. Não estava sendo falso, irmãos. Ele não estava sendo, irmãos, ali, segundo a palavra de Deus fala pra gente, ele não estava sendo fingido, não estava mentindo, não estava usando de engano, mas ele estava sendo leal a Davi, irmãos. Ali, irmãos, ele estava sendo um instrumento de Deus para abençoar Davi, irmãos, diante do filho de Davi, que estava sendo usado para ser como um juízo contra Davi, para ensiná-lo, irmãos. É algo tremendo, irmãos. Se você que esteja pela primeira vez vendo o canal, ou está vendo, você não acompanhar, irmãos, toda a leitura deste livro de 2 Samuel, isso eu digo desde o capítulo 1, irmãos, você lendo, como fazemos aqui por misericórdia de Deus, versículo por versículo, falando dos personagens, da história, do trabalhar de Deus, do agir de Deus, até mesmo de falhas, de erros, você possa ser que você não entenda. Eu te convido, acesse o canal, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, veja desde o primeiro capítulo, se dedique, veja um vídeo desse, do capítulo todo dia, com a Bíblia aberta, leia versículo por versículo, é um devocional seu com Deus, irmãos, aleluia. Se você quiser ver um vídeo mais curto,
Procura aí naqueles vídeos mais curtos de 1 minuto, né? Uma palavra mais rápida ali. Aleluia. Mas a intenção, irmãos, é você, nós aqui, estarmos conectados, irmãos, com Deus. Orando, buscando, vigiando, lendo, meditando na palavra. Para que a gente esteja, irmãos, atento. Aleluia. Versículo 6 aqui, irmãos, fala assim, ó, e chegando Husai a Absalão, ele falou a Absalão dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra, senão fala tu. Irmão, pensa só, esse Husai, que posição difícil que ele estava. Fala assim, não, irmãos, era fácil, abre a boca e fala, não era, irmãos. Se Aitofel e até mesmo Absalão percebe nas suas palavras alguma coisa diferente para favorecer a Davi, irmãos, ele poderia ali ser tirado até morto, irmãos. E aquele homem, irmãos, ali, eu penso assim, apesar de não estar escrito na Bíblia, irmãos, aquele homem pediu misericórdia ao Deus de Israel. Ele falou com Deus, ele buscou a Deus ali de todo o seu coração, irmãos. E o Senhor pôs as palavras certas na sua boca ali. Assim tem que ser a sua, a minha vida, irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, temos que buscar estar ligado ao Senhor, irmãos, aleluia, para que o Senhor nos direcione, o Senhor nos oriente, o Senhor nos conduza, louvado seja Deus. No versículo 7, então disse Husai a Absalão, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Olha, irmãos, ele desfez do conselho de Aitofel, isso é muito sério. Versículo 8, disse mais Husai, bem conheces tu a teu pai e seus homens que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros, e também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Versículo 9, este agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo em princípio algum dentre eles, cada um que o ouvir então dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiarão, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, homens valentes que estão com ele. 11. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, dentre Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar facilmente cairemos sobre ele, como um orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todo o homem que estão com ele, nem ainda um só. 13. E se ele reinar para alguma cidade, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel se levantará, levará cordas àquela cidade, então arrastá-la-oemos até o ribeiro, até que não se acha ali nenhuma só pedrinha. 14, para a gente entendermos o texto. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor, olha, irmãos, presta bem atenção, porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Você fala assim, meu Deus, Absalão estava sendo usado para prestar um juízo sobre Davi, só que, irmãos, tudo que Deus faz, irmãos, Deus faz da maneira, na medida certa, no tempo certo. Os irmãos veem que Deus inspira aqui o Husai, irmãos. O Husai dá um exemplo ali da ursa, brava, no meio da floresta, porque foram roubados seus filhos. E se ele fosse naquele momento, irmãos, ele ia ter baixa, os 12.000 que iam com Aitofel. Aí ele dá essa volta com um conhecimento assim na área militar, fazendo comparações ali, e aquilo, irmãos, desperta o egocentrismo de Absalão. Ele fala assim, prepara todo Israel depressa, irmãos, para reunir todo o povo, irmãos, era muita gente, levava tempo. O que Deus estava fazendo, irmãos? Estava dando tempo a Davi, estava dando tempo, aleluia, aos seus homens de guerra descansar, recompor as forças, irmãos, para que quando viesse esse enfrentamento,
Davi tivesse vitória, Davi não fosse pego no momento, irmãos, que ele tivesse muito cansado, ali abatido fisicamente falando, não de espírito, irmãos, não derrotado. Então, o conselho veio de Deus, irmãos, aleluia, e fez a palavra de Aitofel cair por terra, irmãos, porque se vai aquele conselho de Aitofel, irmãos, Davi poderia levar uma grande baixa. Penso eu assim, irmãos, mas o conselho de Ussai prevaleceu. Oh, irmãos, Deus estava trabalhando a favor do seu filho. Sabe, irmãos, às vezes você não fica sabendo, nós não, aqui Davi ia ficar sabendo. Deus usa até no meio dos nossos, que diz que são os nossos inimigos, irmãos, que não gostam de nós, que não gostam da igreja, eles faz entre eles, irmãos, até quem está no meio deles ser usado sem você ou nós sabemos, se Deus quiser que a gente saiba, para que nós venhamos ser favorecidos. Fala assim, meu Deus, eu estou esperando tanto tempo uma benção. Às vezes, irmãos, Deus está prolongando da bênção chegar na sua mão, para que quando ela chegue, irmãos, ela chegue completa, aleluia, recalcada, sacudida e transbordante, para que você, irmãos, fique abençoado por completo. Se Deus dá agora, irmãos, não vai ser na plenitude que Deus quer. Oh, irmão, Deus trabalha, Deus é fiel, Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Oh, irmão, Deus estava cuidando do seu servo aqui, como ele cuida de você, de mim, aleluia. O versículo, aleluia, de número 15, fala assim, e disse Ussai a Zadok e Abiatar sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente, avisai a Davi, dizendo, não passe esta noite na campina do deserto, logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel. Foi uma criada, lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço que avisou Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em sua casa de um homem em Baurim, a qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram, e tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram, onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse, já passaram o val das águas, e havendo buscado, não achado, voltaram a Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram no poço e foram e anunciaram a Davi e disseram, levantai e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então, irmãos, Deus estava trabalhando, irmãos, na situação difícil que Davi estava passando, que não era fácil, irmãos. Deus estava trabalhando a seu favor. Deus estava dando vitória dentro da situação difícil. Assim, meu Deus, e ainda lutando para ter a vitória completa. Fala assim, meu Deus, isso é difícil de entender, irmãos. Deus trabalha, irmãos. É nas coisas pequenas, em toda a história sua por completo, e Ele vai te dando vitória. Irmãos, Deus trabalha com vencedores, não com derrotados, não com vencidos. Vencidos é aquele que se deixa vencer, irmãos, para falar uma palavra torpe, para pensar errado, para agir errado, para não obedecer à voz do Espírito Santo, para sair da presença de Deus. Esses são os vencidos. Não, Deus trabalha com vencedores. Quem vigia, quem está atento, como um soldado na batalha, quem ouve, quem no momento certo fecha a boca, no momento certo abre a boca, no momento certo fica quieto para ouvir, para entender, para aprender. Oh, aleluia. Davi, irmãos, estava num momento aqui recebendo uma repreensão de Deus, mas dentro da repreensão de Deus, Davi estava na posição, quieto, irmãos, ouvindo o que Deus estava falando com ele. Assim que você tem que ficar, irmãos, assim que nós temos que ficar ligados em Deus, na vitória. Quem serve a Deus é vitorioso, irmãos, é mais do que vencedor, aleluia. Versículo 22. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e
quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, foi sepultado na sepultura de seu pai. Olha, irmãos, se eu não estou enganado, foi o primeiro suicídio na Bíblia. Aitofel, irmãos, sabia que se o seu conselho, que não foi aceito, o de Usai, não desse certo, irmãos, ele ia ser morto por Davi. Entendemos assim, irmãos. Aleluia. E ele foi e se matou. Irmãos, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido perdão a Deus, sim, mas preferiu se enforcar. Quantas pessoas nos dias de hoje são assim, irmãos? Querem fazer as coisas, às vezes no momento não são bem-sucedidas e tomam decisões erradas. Igual Aitofel, irmão, a decisão certa é você se entregar para Cristo. A decisão certa é você voltar para Cristo, estar com Ele, se arrepender, pedir perdão, deixar o mal, deixar o pecado, abandonar essa vida de hábitos velhos, esse coração rancoroso que guarda raiz de amargura. Aitofel era esse homem, irmãos. Aitofel, desde quando soube da morte de Urias, guardou rancor. Tem gente, irmãos, que guarda rancor lá do passado, de 30, 20, 40, 50, 60 anos, e fica remoendo aqui. Ele não vive o melhor de Deus, irmãos. Aitofel não viveu o melhor de Deus. Foi e se enforcou. Irmãos, tirar a vida não é o resultado, mas aceitar a Jesus e morrer para essa vida aqui de pecado, nascer para Ele, esse é o caminho, irmãos. Estar com Ele, viver com Ele, andar com Ele. Davi estava num momento difícil, irmãos, mas firme com o Senhor. Esteja firme com o Senhor. Aleluia. Versículo 24. E Davi foi para Manaim, porém Absalão passou o Jordão, e ele e todos os homens de Israel com ele. 25. Absalão nomeou Amassa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amassa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Irmãos, estava tudo armado, irmãos, para ele escrever a destruição de Davi, irmãos, sabe? O inimigo, irmãos, arma. Você, olhando humanamente falando, parece que o adversário é maior em números, em situações, na parte material falando, irmãos, contra mim e sua vida. Mas, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está conosco, irmãos, cuidando. Irmãos, é daquilo que parece que não tem importância. A Bíblia diz que eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus faz uma grande vitória na nossa vida. Oh, aleluia. Versículo 27 ao 29 fala que Davi é socorrido, você é socorrido, nós somos socorridos. Deus socorre o seu povo, Deus socorre a igreja, Deus socorre você hoje. Pode ser que você seja à noite, à tarde, de manhã, de madrugada, está vendo esse vídeo aqui. Deus está te socorrendo, louvado seja Deus. 27. Sucedeu que chegando Davi, Manaim, sobe, filho de Nas, de Rabá, filho de Amon, Emaquir, filho de Amiel, de Lodebar, Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo. Aqui com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha, irmãos, socorro. Ali Davi recompôs as forças, descansou, tomou água, tomou leite, comeu, se fortaleceu. Irmãos, Deus tem comida para te dar. É aqui a palavra, no deserto, nas adversidades que passamos na vida, nas lutas. Há momentos que o corpo nosso ele cansa, irmãos, mas Deus vem com a palavra. Deus vem com a providência também financeira, material, com a cura, com o milagre, com a mão dele forte sobre a sua vida para te honrar nessa terra, para mostrar para os inimigos quanto ele nos ama. Aqui Deus estava fazendo Davi passar essa situação, ensinando ele, irmãos. E ele passando, mesmo no juízo, numa repreensão de Deus, mas passando e vencendo, servindo, não
deixando o Senhor de lado. Irmãos, não deixe o Senhor por nada. Esteja firmado nele, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, capítulo 17 de 2 Samuel aqui, lido, né? Pela misericórdia de Deus explicado. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Esteja vendo todo o livro inteiro, irmãos. Compartilhe com seus contatos aí, deixe o joinha, nos ajude a fazer a obra, irmãos, para até que o Senhor venha, possamos chegar naquele dia, irmãos, tribunal branco de Cristo, oh aleluia, e apresentar, irmãos, almas, vidas, através deste canal, desse evangelismo, irmãos, para essa rede social, nos apresentar diante do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.